e não dar afeto, né? E a questão da droga é justamente essa, né? De receber prazer sem dar nada em retribuição. Então, esse mecanismo de só receber afeto e não aprender a dar afeto também acaba criando uma armadilha nesse processo de prevenção pelo afeto, né? Da autoestima também é muito bom. Quem está bem resolvido consigo mesmo tem uma probabilidade menor de usar as drogas, porém muitas drogas têm uma conotação de aditivos para a vida da pessoa, de ampliar a questão da sociabilização da pessoa, né? Então ela acaba sendo vista de outra forma, às vezes até pela família. Então já essa questão da autoestima também deixa um déficit aí. A questão da prática, o incentivo à prática de esporte, lógico, é importantíssimo, porém na mídia aí a gente está cansado de ver relatos de grandes esportistas que perdem a sua majestade por envolvimento nesse mundo das drogas, então também não é uma grande saída, né? A união desses vários caminhos, né? Essa é uma das mais importantes e mais eficazes estratégias de prevenção, né? E aliado a esses vários caminhos, uma integração relacional, né? O que eu digo isso? É uma conversa franca, aberta com os pais, sem julgamento de valores morais, éticos, um esclarecimento de fato, né? Sem ficar repetindo slogans de que a droga é isso, a droga é aquilo. Então, comprovadamente, a união desses vários caminhos e a integração relacional é o que vem dando mais resultado. Então, Neto, seria um conjunto de coisas que podem ajudar na prevenção a drogas para os jovens. Exatamente. Não é uma ação isolada. Não. Então, a gente poderia colocar entre as principais ações o diálogo franco dos pais, falando a verdade, informando, a parte do esporte. Muito importante. Que mais? Tem a questão da própria autoestima do adolescente. Quer dizer, né? se eu me valorizo, se eu gosto de mim, eu valorizo o meu corpo, eu tenho menos chance de agredir esse mesmo corpo. Exatamente. Que mais, né? De fato, o caminho do medo também tem muita eficácia, porque é uma realidade. Quer dizer, eu pensar nas consequências que o uso de drogas vai gerar na minha vida. Exatamente. É um conjunto de coisas. Então, se a gente somar isso, essa valorização pela pessoa, a reflexão sobre as consequências do uso das drogas, o diálogo franco dos pais, as informações ponderadas que são passadas, né? Uma prática esportiva, se eu juntar, eu potencializar essas ações, há menos probabilidade do jovem aderir às drogas. Exatamente. Uma coisa que eu queria também que você explicasse, que nós já falamos até na abertura do nosso programa, é qual a diferença entre um explorador, aquele jovem que resolve fazer uma exploração de drogas, um usuário e um dependente químico. Muito bem. O explorador geralmente é no início da adolescência ou da juventude, né? Geralmente ele se junta aos pares, fazem as pequenas experimentações, aparentemente sem grandes consequências. Ele consegue retornar à vida social dele, volta para casa, dorme, se alimenta, acorda de manhã, faz as atividades, vai para a escola. Nesse momento, ainda a droga não apresenta grandes perdas na vida desse sujeito, né? O usuário já é alguém que está habituado a usar e ele vive sempre num certo limiar entre as perdas e continuar dando conta das suas atividades diárias. Existe um grande risco dele acabar se tornando o que a gente chama de um abusador também. O abusador é aquela pessoa que passa grandes períodos sem se drogar. Quando se droga, é sempre um evento traumático. É o que a gente diz que ele causa, né? Então ele bebe, ele se exalta, ele arruma briga na rua, ele briga com a família. E depois que ele para o uso, ele dorme, ele até tem aquelas promessas de agora não vou fazer mais, eu vi o estrago que isso causou na minha vida, e passa períodos abstinentes.
Um belo dia ele vai e abusa de novo, ele não consegue usar de uma maneira sociável, digamos assim, né? E tem o último estágio, que é a questão da dependência. Qual é o grande risco que eu vejo nisso tudo, Alexandre? Mesmo o experimentador, usuário, aquele adolescente que está começando com aquilo, não há garantia nenhuma se ele vai se tornar um dependente ou não. Com certeza, todo dependente um dia achou que era um usuário recreativo, um dia se percebeu como abusador e um belo dia se viu nas garras da dependência, né? Quais desses experimentadores serão dependentes, não sabemos. Então, o risco é muito grande para que isso aconteça, né? Quer dizer, embora a gente possa, teoricamente, pensar nessas três categorias, mas na prática essas coisas ficam difíceis. A gente traçar uma linha que delimita com clareza. Onde acaba uma e começa a outra. Isso. Até onde aquela pessoa que diz, não, eu sou um usuário eventual, etc., tal, tem todo um discurso nessa linha, eu paro quando eu quiser, eu deixo e tal, mas na verdade ele já está dependente quimicamente da droga. Isso. Existe aquele que fala, eu só uso socialmente, mas se você for ver, ele tem uma vida social agitadíssima, de segunda a segunda. Como fica isso, né? Quer dizer, nós fizemos aqui um programa que a gente estava falando de um outro tipo de dependência. A dependência relacionada à alimentação, comer compulsivo, né? Quer dizer, existem pessoas que nós lembrávamos nesse programa que dizem o seguinte, não, mas poxa, eu só como chocolate uma vez por semana, qual o problema disso? Sim, na segunda-feira eu como chocolate, na terça-feira eu como amendoim, eu tomo um porre de amendoim japonês, não é? Aí na quarta-feira eu uso pipoca, aí na quinta, mas eu só uso nesse dia, sim, mas aí na sexta eu tomo um porre de torta de banana, de não sei mais o que. Então muitas vezes nós criamos esses artifícios, não é? É isso que você está colocando, Neto? Para não assumir, às vezes, já um processo de dependência que eu tenho com, seja o alimento, ou uma química, droga, um jogo, ou coisa parecida. Né? Isso mesmo. Muito bem, vamos também falar um pouquinho como a família pode prevenir que esse problema atinja o lar. Né? Então, além daqueles pontos que você deu, mas agora eu gostaria que você desse uma fala bem objetiva para os nossos internautas, pais, né, que estão hoje assistindo o nosso programa, o que efetivamente eles podem fazer para impedir que a droga entre no seu lar, na sua família, né? Bom, eu acho muito importante essa questão e acho que assim algumas dicas que a gente pode não se dar conta no dia a dia são fundamentais. Uma delas é no período da infância, por exemplo, ter uma grande atenção ao uso que se faz de remédios, medicações mesmo. Muitas vezes a criança dá trabalho para tomar o remédio e os pais, numa ingenuidade, numa tentativa de conseguir o melhor para aquela criança, acabam associando a medicação ao gosto docinho, toma essa balinha, né, ao produtos alimentícios, né? Então, e até dizer, viu como esse xarope é docinho? Ele não é gostosinho, né? E a criança vai se habituando àquilo e começa a ficar um pouco distorcida a noção de que a medicação deve ser usada num momento específico, sob uma orientação médica, e que não necessariamente ela tem que ser boa, e sim para curar um mal, né? Senão a criança acaba desenvolvendo essa tolerância a consumir medicações sem questionamento, sem reflexão nenhuma, né? Isso é um grande risco. Outra questão que acontece, que é importante, é ajustar o discurso do pai sempre em relação à fase de desenvolvimento daquela criança, né? Então, no começo da infância, basta a criança saber de que droga é ruim e pronto, né? Por volta de 8, 9 anos, só esse tipo de informação já não é mais suficiente.